Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viagens e Companhia Play. E hoje nós temos a satisfação de apresentar um pequeno gigante, olha que coisa engraçada, um pequeno gigante notável, não é isso, Carol? Isso mesmo, Thiago, digno de novela, eu diria. Digno de novela. Extraordinário. Dramático também? Quase nada dramático. Uma honra estar aqui com você mais uma vez, hoje celebrando o 13º episódio de Viagens e Companhia Play e com uma convidada muito especial. Obrigado pela sua presença e a gente vai extrair o melhor desse país. Com certeza. Quero apresentar a todos vocês, nossos amigos agentes, a nossa speaker convidada do dia, Camila Ida. Camila Ida trabalha conosco na Viagens e Companhia, é líder do departamento de grupos especiais, inclusive uma parte aqui aos nossos amigos agentes. Aqueles que não provaram ainda dos produtos de grupos especiais da Viagens e Companhia estão perdendo a oportunidade, porque os nossos grupos são realmente verdadeiras joias. Camila, muito bem-vinda a esse episódio, obrigado por aceitar esse convite, esse desafio de falar de um país tão incrível. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Carol. Realmente é uma honra indescritível estar participando desse Viagens e Companhia Play, falar desse destino tão deslumbrante, tão exótico, que eu sou tão apaixonada e acredito que ao final desse capítulo, vocês, queridos amigos agentes, vão se inspirar e inspirar seus clientes. A visitarem e a buscarem pela Coreia. Com certeza. Puxando esse gancho, antes da gente começar pelo começo, Carol, Sim. Eu quero trazer um número para ajudar nessa inspiração dos nossos amigos agentes. O ano passado, em 2023, 30 mil brasileiros visitaram a Coreia. Correto. Um número bem expressivo. Sim. De janeiro a abril de 2024, o mesmo período cresceu 30% a mais. Logo, eu faço uma pergunta aos nossos amigos. Quantos passageiros você vendeu para a Coreia o ano passado ou nos primeiros 3, 4 meses deste ano 2024? Faça essa reflexão e entenda que se você se posicionar, se você aprender, se você se capacitar conosco, se você ativar com os nossos conteúdos preciosíssimos que a gente disponibiliza no mercado, você vai surfar essa onda coreana. Completamente. E por falar em onda, Camila, vamos começar a destrinchar Coreia do Sul, começando por que oferecer Coreia do Sul. O que fez a Coreia do Sul se tornar esse sucesso tão rápido no mercado brasileiro? Então, que nem como você mesmo mencionou, Thiago, teve essa onda coreana que trouxe para o mundo a cultura desse país. E, assim, é a pontinha apenas do iceberg, que nessa onda que veio 5 mil anos de cultura do país, né? Mostrando como que eles eram, como que é hoje, né, a modernidade que eles se transformaram nessa potência gigante, que o país é tão pequeno. E, junto com isso, eles trouxeram as marcas que a gente trabalha. Quando a gente fala dessa onda coreana, não é simplesmente da boca para fora. Existiu mesmo um movimento chamado Hallyu. Isso que mesmo. começou aí pelos anos 80, mais ou menos, que é a onda de inundar primeiro a Ásia inteira, né, onde ela está localizada, da cultura coreana através do entretenimento, Correto. da música, das novelas conhecidas como os K-drama, K-drama, né, de K de Coreia, né, essas novelas de curta duração, que fez um sucesso extraordinário, a princípio, na Ásia, em país vizinho. E depois ganhou praticamente O mundo inteiro. E é como a gente sempre fala, né, Thiago? A importância de colocar o carro na rua. Então, Sim. é por isso que a gente produz as campanhas publicitárias junto com esse episódio, para você também colocar o carro na rua. Então, assim como a Coreia do Sul fez um grande sucesso com a onda Hallyu, vocês, nossos amigos agentes, também têm essa onda nas mãos que nós vamos entregar para vocês ao final desse episódio. E eu acho que vale a pena a gente voltar no que a Camila disse, que essa casquinha superficial, vamos mencionar como se fosse A uma crista da onda. A crista da onda, como se fosse essa pontinha do iceberg, que é toda esta onda cultural que varreu, no bom sentido, o planeta inteiro, tem um alicerce muito profundo, que são 5 mil anos de cultura, de história, de resiliência, de um povo vitorioso, né, com
muitas guerras, invasões, e a gente fala de uma história muito recente. Super. Isso, correto. Eles realmente, assim, na década de 60, Ontem, pouco tempo atrás, na época dos nossos avós, né? Eles sofreram muito, eles eram um país muito, mas muito pobre, chega assim a ser praticamente um país miserável, de esgoto a céu aberto, e eles tiveram uma revolução, uma industrialização tão rápida e tão forte que hoje eles se tornaram uma potência. Super. Só que, daquela forma, não perderam a história. Eles mantiveram os seus 5.000 anos, a essência deles. manteve a cultura Manteve a presente cultura. no povo. E como Isso. você fala que é uma potência, e eu sempre costumo dizer, até para lembrar os nossos amigos agentes, a gente faz até um convite. Perceba quantos eletrônicos, devices, né, tem dentro da sua casa que são coreanos. E a gente- Talvez metade deles são coreanos. Isso, a gente nem percebe que Exato. são, né? Exato. Exato. Então eles realmente se transformaram numa potência Uma realmente. referência tecnológica, Claro, né? Camila, outra coisa que a gente tem que realmente chamar atenção, especialmente para um voo long haul, né, uma viagem razoavelmente longa para se chegar na Até Coreia a a partir do Brasil, é a logística dentro desse país. A gente sabe que é uma logística muito simples, muito segura e muito fluida. Como que o brasileiro viaja dentro da Coreia para explorar esse território rico? Então, na Coreia, eles focaram muito, né, na questão de transporte, até pelo fato de como eles, ao norte, eles têm a fronteira, né, com a Coreia do Norte, então eles não têm acesso por terra, então é tudo por mar. Então eles têm 6 portos muito bons, e aí para ligar um porto com o outro, eles construíram uma malha ferroviária e rodoviária muito boa e muito eficiente. Então, Primeira linha, estradas Alta incríveis, velocidade. trens de alta velocidade. Isso, e aí até os trens de alta velocidade, assim, são fabulosos, são como se fosse uma primeira classe que você estaria viajando nesses trens. Mas antes de chegar à Coreia do Sul, como que se faz para chegar do Brasil até a Coreia do Sul? Então, mas teria um voo que a gente pode vir praticamente do mundo inteiro. Então, você pode vir do Brasil para a Coreia do Sul, você pode vir pela Europa, que tem as empresas europeias, pode ser via Oriente Médio, que a gente tem as opções da Qatar e da Emirates, via Dubai e via Doha, respectivamente. E se for dos Estados Unidos, também tem empresas americanas que A rodo. a rodo. Ou seja, Então, chegar na Coreia não é um problema. não é um De problema. qualquer lugar do mundo. E olha a pluralidade de como você pode combinar Coreia. Com vários. Países do Antigo Mundo, Europa, países do Novo Mundo, né, Sim. Estados Unidos, por exemplo, e os países árabes. Então, quer dizer, tem para todos os gostos, conceitos e bolsos. Completamente. Isso ajuda muito a compor rotas extraordinárias, né, para você ir e vir da Coreia. E também Legal. aí tem os aeroportos domésticos que eles fazem, assim, domésticos entre aspas, né? Porque eles têm um hub, né? Uma conectividade muito grande com os países vizinhos. Perfeito. Então, Japão, China, né? Tailândia, são ótimos pontos também. de Singapura, conexão. para combinar. Para combinar. Exato. Que roteiro extraordinário que a gente já tá criando aqui, hein? Ou seja, sair do Brasil para a Coreia, múltiplos hubs. Múltiplos. Chegando lá, trens de alta velocidade, estradas de primeira linha e, sobretudo, um país seguro. Extremamente seguro, extremamente Civilizado. civilizado, tecnológico. Aí eles têm assim, uma conectividade maravilhosa. Assim, Moderna. moderna. Até você estando na cidade, tirando assim, quando você está mais no interior, você não tem problema de conexão de internet. O Wi-Fi lá, tipo, o Wi-Fi é free. É grátis. Então você consegue conectar muito fácil. Exato. Que maravilha. Uma coisa que a gente tem que chamar atenção também, que é um grande ativo do país, né, para dar segurança ao nosso amigo agente e até para os clientes na hora de decidir por Coreia, é que ele tem uma coleção hoteleira de primeira linha. Sim. Então você tem desde marcas internacionais, ocidentais, amplamente conhecida por viajantes de altíssimo padrão e padrões também moderados, mas você tem também cadeias regionais, que são originais da Coreia. Inclusive, existe um tipo de hospedagem parecido com o conceito do ryokan, né? Que é no São Japão. tatames, né? Que tem Isso. toda essa originalidade, né? Isso. Então, o nosso amigo, a gente não precisa se preocupar com um parque, digamos assim, hoteleiro, porque tem para todos os gostos e bolsos. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem as marcas de luxo, né, de marcas internacionais, as marcas regionais. Por mais que sejam regionais, elas são realmente de luxo. Legal. Assim, elas se equilibram muito bem com as marcas internacionais. E tem as tradicionais casas que a gente chama de hanok.
lá. Uma experiência Que é o ryokan super deles. Que é o cultural. ryokan deles, Hanok. que é do Japão, que é a mesma experiência. Portas de papel de arroz, você entra, você tem que tirar o sapato antes de entrar, dorme no chão, nos tatames, né? É muito gostoso também. É uma experiência, pelo menos por uma noite. Eu aí... tive essa experiência quando eu visitei a Coreia e achei fabuloso. Um Fabuloso cenário de mesmo. novela, realmente, Sabe né, o que me Thiago? chamou a atenção? É assim, é super tradicional, aquela arquitetura coreana tradicional, a portinha do papel de arroz, você tira o seu sapato na porta. Só que quando você vai no banheiro, é botão pra todo lado. É botão que abre, que abaixa, que sai aguinha, que joga um negocinho. É impressionante o contraste tecnológico do ontem, né, e do hoje, né, que para nós vai ser o amanhã, porque a gente no Brasil ainda não Exato. consegue ter acesso a essa tecnologia com muita facilidade, né, mas Podemos me chamou a dizer, atenção. então, que a Coreia do Sul é o lugar onde o passado encontra o futuro. O encontro futuro pro brasileiro, exatamente, e o presente para a Coreia. Exato. Camila, E eles vivem de forma harmoniosa, assim. sim. Eles não brigam entre si, né? É Então, verdade. eles conservam isso e trazem para o dia atual história e a modernidade. e a modernidade. Que legal, que legal. Camila, tem um ativo muito precioso do país que a gente deixou até por último aqui nos selling points do país, que são a questão dos patrimônios, né? Patrimônios da Unesco, os monumentos. A gente tem cidades ali que a gente vai narrar um pouquinho, mas que eu poderia dizer ancestrais. Sim, que nem a gente comentou no início, né, desse podcast, eles têm 5.000 anos de cultura. Então, assim, são 5.000 anos de história, de arquitetura, de tradição, costumes. Então, assim, eles têm, se não me falha a memória, 13 patrimônios mundiais da Unesco, 2 patrimônios naturais, de beleza, sim, de tirar o fôlego, e 21 patrimônios imateriais. O que seriam os imateriais? São desde costumes, a gastronomia, a dança, A música. artesanato. Então, assim, isso está espalhado pelo país inteiro. Então, como ele é um país pequeno, você consegue atingir todas essas áreas. Numa simples viagem. Numa simples É viagem. praticamente um museu a céu aberto. Um museu Olha a que céu coisa aberto. interessante. É muito E interessante. assim, são experiências que você não vai tirar foto, aquilo você vai carregar no seu coração, sentir. Então, isso é uma Incrível. memória afetiva Afetiva. muito grande para o Boa. nosso viajante. Boa, excelente. Que incrível. E para quem? Para quem? Nosso amigo agente, com certeza, acho que já está como nós. Com vontade Eu quero voltar de para a conhecer. Coreia, quem não foi, quer ir pela primeira vez. Com certeza. Viver um K-drama. K-drama coreano, exatamente. Agora, Camila, para quem que o nosso amigo agente pode oferecer? Quem são os compradores de Coreia? Quem são aqueles que vão curtir tudo isso que a gente está falando? Olha, sinceramente, Thiago, assim, a gente não tem como rotular isso, porque é um país assim tão diverso que você consegue juntar multigerações numa única viagem, tipo uma avó, a filha, a neta, e todas as 3 super se divertir e curtir muito o país. Que foi o seu caso. Que foi o meu caso. Isso é um caso real com a sua família. Isso é um case assim De super sucesso. sucesso. Que na mesma viagem, e de repente, às vezes, no mesmo passeio com a guia, a minha mãe ficou assim, super deslumbrada com aquilo. E as minhas irmãs do outro lado falaram assim, nossa, verdade. E aí a minha filha, que normalmente de 15 anos é uma figurinha, nossa, estava super curtindo, né? Então, assim, tem história, tem a modernidade, tem a questão de cosméticos que, gente, tipo, Coreia é o carro-chefe, né? É o paraíso das blogueiras e das amantes de skincare. Eu vou pegar um gancho aqui, porque isso, inclusive, é uma posição oficial do governo coreano, que eles estão espalhando, fazendo mídia, marketing, campanhas no planeta inteiro, de ser um destino de bem-estar, Exato. ser um destino de reconexão consigo mesmo, Sim. e ser um destino também de buscar tratamentos estéticos, os skincares. A gente vai falar de Se Seul. sentir bem na própria pele, né? Exato, a gente vai falar de Seul, não vou dar spoiler, mas é impressionante, né? Existem shopping centers inteiros voltados a este tema. Exato. Não Na só cidade de Seul. shopping centers, às vezes até um distrito. Um distrito Uau. inteiro, um bairro inteiro. Um bairro inteiro para isso, né? Uhum. E assim, eles adoram, eles são muito consumistas, né? Eles são
eles gostam de comprar. Então, como eles trabalham o dia inteiro, eles só têm a noite para sair para as compras. Então, assim, você tem alguns bairros que as lojas ficam abertas de madrugada, Uau. que vai até às 4 da manhã, fora os mercados de rua. Aqui, sim, tem alguns em Seul, por exemplo, que tem mais de 600 anos. Nossa. Né? Então, assim, E que ficam abertos, salvo engano, 24 horas, alguns deles, né? 24 horas. Então, na verdade, vamos ter que reinterpretar que algumas cidades que nunca dormem, aquela never sleeps, o que a verdade é que a Coreia do Sul never O sleeps. país inteiro, É o país não é uma inteiro. cidade, exato, exato. Então, além de uma potência tecnológica, a Coreia do Sul também é uma potência de cosméticos e dessa propulsão do bem-estar. Sim, aí o bem-estar, que nem a Carol estava comentando, não é só estético, né? Tipo, dos cosméticos, mas também essa parte do interno, de se reencontrar, de Se sentir se bem na sentir própria bem, pele. é. Muito bacana. Então, vamos lá, resumindo, para o nosso amigo agente ter clareza. Multigeração, jovens, né, de múltiplas idades, até os viajantes mais sêniores, maduros. Sim. Podemos falar também de amantes do consumo do bem-estar, aquele que viaja buscando wellness, né, o bem-estar, spas, enfim, esse tipo de atividades, né? Temos que falar também amantes da gastronomia. A gente sabe que a Coreia do Sul é, de fato, riquíssimo. Um restaurante a céu aberto. Exato. Muito se fala no Brasil de como a gastronomia no Japão explodiu, e isso é verdade, mas pouco se conhece como é forte também os investimentos na área gastronômica dentro da Coreia do Sul. Isso mesmo. Né? Até dando uma linkada, né, nessa questão da gastronomia, e com o bem-estar, eles são muito, como posso dizer, eles linkam muito essa questão do bem-estar também, a nutrição. Assim. Então, se eles pegam os alimentos o quanto mais fresco possível, porque Ele respeita a sazonalidade. O Respeita que a terra está dando, o que o oceano está dando agora. É isso que a gente vai consumir. Quanto mais fresco, mais saboroso. Mais saudável E também. mais saudável. E, Exato. de novo, de dentro para fora, né? O bem-estar começa dentro e se expande e se materializa. Sim. E por último, não menos importante, pequenos grupos, que é exatamente a sua área na Viagens e Companhia, estão buscando cada vez mais conhecer a Coreia em pequenos grupos. Sim. E, inclusive, a gente tem notado que a gente tem crescido em criar experiências que nós nunca antes de 2019 fazíamos. Como, por exemplo, tivemos um case recente, Mongólia com Coreia do Sul, Uau! que é espetacular. Uma baita viagem. Uma baita viagem. Duas culturas fenomenais. Exato. E Se complementam. se complementam. Exatamente. Incrível. Então fica aí uma dica para o nosso agente olhar um pouco além do que a gente tem de clássico e tradicional no óbvio. mercado, né? Uhum. Bacana. Muito bem, Camila. Eu acho que nós estamos deixando os nossos amigos agentes bem interessados com Coreia do Sul aí. Bom, vistos. Qual a burocracia para que um brasileiro, portador de passaporte brasileiro, possa entrar sem problemas na Coreia do Sul? Então, até a última pesquisa feita, né? Você não precisa de visto para ir para a Coreia do Sul. Você precisa apenas de uma autorização. Tá? A autorização pode ser feita via internet, pelo site, que ele chama de KETA, que é o K-ETA, né? Que é uma autorização eletrônica que você entra no próprio site da embaixada, preenche seus dados, põe lá os dados do passaporte e tem uma taxa em torno de 15 a 20 dólares, né? Que você paga lá no cartão internacional e em 24 horas está feita. Maravilha. Só que você tem uma janela para ser feita essa autorização. Então, assim, 30 dias antes do voo, você tem que dar entrada nesse KETA. No máximo 30 dias. A partir de 30 A dias. partir de 30, ela está habilitada para você entrar e solicitar o KETA. Isso, só que você também não pode deixar muito perto da viagem, porque assim, a autorização vem pelo seu e-mail, que você cadastrou lá na hora do formulário, e ele chega em torno de 24 horas. Então, assim, não vai deixar para a última hora. Pelo menos no máximo, estourando uns 2, 3 dias antes aí. Legal. Pra ficar tudo em Então, ordem. simples, sem muitas burocracias. Sem muitas burocracias, super fácil. Basta imprimir o que chegar por e-mail e boa viagem para a Coreia. Isso, e apresentar no check-in. Legal. Outra pergunta que é muito comum para quando os agentes estão conhecendo um novo destino é sazonalidade clima, né? Quando é melhor ir para a Coreia? Como que é o verão? Como que é o inverno? Como que é a primavera?
Dando um spoiler aqui, a gente sabe que lá também tem as famosíssimas cerejeiras, que as pessoas se aglomeram para ir para o Japão para ver conhecer. e acabam esquecendo que o vizinho do lado tem Oferece praticamente, uma grama tão verde. exato, praticamente a mesma experiência. Vamos contar um pouquinho sobre essas sazonalidades, Camila. Então, a Coreia, ela é bem Definida, né? definida, os climas, né? Então, pelo menos até Até hoje. então. Até então, né? Não se sabe o dia de amanhã. Mas a gente tem os 4 climas bem definidos. Então, a primavera, verão, outono, inverno. Perfeito. Né? Então, assim, durante o verão, é uma época boa para para quem curte ir para praia. Então, Busan, que seria a cidade onde tem as praias para se visitar. Um dos principais balneários coreanos, né? balneários, é uma ótima pedida. O país em si, ele está na faixa da temperatura de uns 25, 27 graus A média durante o verão. durante o verão. Então, Nada de- muito quente, na verdade, nada né? muito quente. Então, dá para aproveitar bastante. E já fazendo um link... Junho, agosto. Isso. Junho, agosto, verão. Uhum. E já fazendo um link com essa questão do clima, a gente traz a gastronomia junto. Uhum. Porque que nem a gente tinha comentado, os coreanos gostam muito dessa questão Do fresco. do fresco, do saudável e nutritivo e o sabor, né, serem diferentes. Então, eles também têm um cardápio que eles vão seguindo conforme o clima. Então, Perfeito. pro verão, eles gostam muito do pepino em conserva, que é o famoso kimchi deles, só que é feito com pepino. Então, Acompanha essa sazonalidade. acompanha essa sazonalidade. E depois nós temos o outono, Camila, que a gente tem aí uma temperatura mais amena, entre 13 e 15 graus de média, mais ou menos, certo? Né? De setembro a novembro. De setembro a novembro. E aí nós não podemos também esquecer, né, da temporada de primavera, que eu acho que aqui está, né, Carol? A cereja do bolo. Cereja do bolo. Literalmente, a cerejeira. Literalmente. Inclusive, pouquíssimo explorado pelo brasileiro, né? Até agora, porque a gente vai colocar esse carro na rua e Exato. vai reinventar a história das cerejeiras no Brasil. Das cerejeiras, exatamente. Que é de março a maio, que você tem a primavera, o Festival das Flores. Exato. Camila estava comentando ontem, num treinamento interno, que não apenas cerejeiras, mas você tem muitas Variedade. árvores frutíferas, outros tipos de flores. O país inteiro fica muito colorido, né, Camila? Nessa época da Muito primavera, verde, né? Uhum. Isso. E aí fica um ar assim Festivo. festivo, porque eles trazem muitas festividades para esse período. E a gastronomia também não fica atrás. Então, eles trazem muita coisa natural, principalmente a parte de vegetação, folhas. Acompanhando a primavera. Isso, correto. E aí o prato fica muito colorido, muito saudável. Legal. E temos também o inverno, que inclusive é muito, digamos assim, bem definido também, entre os meses de dezembro e fevereiro, que você tem, inclusive, centros de esqui, você tem presença de neve, né? Eu quero lembrar que Seul, ele está praticamente dentro de um vale, né? Então, você, dos seus hotéis, dos seus arranha-céus que você vai se hospedar, você vai ver vistas lindíssimas, né? Das montanhas ao redor, nevadas, é muito bonito mesmo, né? E o país inteiro, né, só dando um adendo, ele é frio e neva. Exceto na Ilha de Jeju, pelo fato de ser uma ilha. Muito úmido e não úmido, neva. Não neva, mas assim, Seul neva, a parte sul, Busan, às vezes também Neva. pode chegar a nevar. E na gastronomia, que eu gosto de ressaltar, é a ostra, No inverno. no inverno. Porque a ostra, ela fica com um sabor muito mais... Águas frias. Águas frias. Exatamente. Muito Uau. saborosa. Então, Uau. tem todo um ritual da ostra, de assar ela ou comer ela crua. Porque quando começa a esquentar, ela O começa... sabor já perde, o paladar já perde. E ela fica tóxica. É verdade, é verdade. Uau. Assim, o inverno é a melhor época para você comer ostra e é barato. Bacana. Então, Estações bem definidas. O verão, temperaturas médias de 20, 25, 27. Outono, de setembro a novembro, ameno entre 13 e 15. O inverno, embora neva, a gente não tem um inverno tão rigoroso como outros países vizinhos, a gente tem uma média de temperatura entre 6 e 7 graus. E a primavera, que a gente acredita ser a cereja, literalmente, de março a maio, com uma temperatura média aí de 13 a 14 graus. Então, eu vou arriscar dizer, é o ano todo. Totalmente, completamente. É o ano todo. Né? Agora, é claro que ir para a ilha de Jeju, né,
não me faz muito sentido a gente ir no inverno, porque soberanamente é um lugar de praia, de curtição, né, de pegar um bronze, um drink à beira-mar, e isso vai estar comprometido durante o inverno. Então é mais verão mesmo. Sim. Essa questão também de Jeju é muito forte na questão de caminhadas, atividades ao ar livre. Então, inverno está muito frio, né? Não vai dar para fazer essas atividades. Muito bem. Primeira cidade referência. Nós vamos voar via Europa, via Estados Unidos, via Turquia, via Oriente Médio, via Estados Unidos. inúmeros hubs. Vamos chegar primeiro em Seul, né? A principal cidade coreana. Camila, o que fazer lá em Seul? Quantas noites? O que esperar dessa cidade poderosa coreana? Olha, Tiago, realmente, Seul é uma cidade deslumbrante. Ela conseguiu juntar o antigo com o novo e o amanhã, né? O futuro. É. Então, a gente tem, pelo menos, mínimo umas 3 noites para ficar na cidade, para aproveitar bem. Então, conhecer os palácios, que eles têm palácios de mais de 600 anos, que são lindos, e não deixar de ter a experiência de usar a roupa tradicional deles, que é o Hanbok. hanbok. Que é o Uma baita kimono, é o experiência. kimono japonês, é o hanbok coreano. Isso mesmo. Então, você tem que ir nos palácios vestido a caráter. E olha, Super todo instagramável. mundo faz isso. Eu vejo Super muitas instagramável. fotos disso, inclusive. Super instagramável. Aí também tem o bairro de Gangnam Style, que inclusive é em homenagem ao cantor, né, Psy. Psy. Que é que até hoje é um fenômeno naquele país. fenômeno. É um fenômeno. E aí até, assim, só detalhando um pouco mais, né, a música que ele faz é uma sátira ao estilo de vida que o pessoal tem em Gangnam, do bairro de Gangnam. É mesmo. Porque lá é o bairro dos nobres, né, dos nobres, das pessoas mais ricas. Por isso que ele dança de terno e tudo mais. Isso. E aí, inclusive, lá tem a rua dos K-pop, né? Que seriam as celebridades, os cantores. E então, tem as lojinhas, tem os cafés, que às vezes até você consegue encontrar com eles na rua. E é lá onde eles moram, né? Então, Legal. É um set de cinema, no caso de novela, a céu aberto, né? O tempo todo você tá encontrando grandes figuras, coisas inusitadas. Tem que ficar ali com a câmera ligada o tempo inteiro para não perder nada. com certeza. E aí também é o paraíso para quem gosta de compras, né? Então, é onde estão as lojas que As grandes marcas, as grandes grifes. as grifes, Uhum. as lojas de cosmético, as lojas que ficam, os grandes departamentos que ficam até altas horas abertos, os mercados, né? Uma coisa curiosa que sempre me chamou a atenção é como realmente a Coreia explora a área comercial dela, né? E ficam até altas horas mesmo. Sim. Entra nas madrugadas, as pessoas vão fazer compra de cosmético, de skincare de madrugada. É curioso, né, Camila? Sim. E você sabe o que explica isso? Aprendi recentemente. O coreano, né? Ele vive hoje uma grande expansão comercial de negócios, né? Uma grande expansão de riqueza, como você mesmo falou. Eles vieram de uma pobreza extrema nos anos 60 para uma riqueza extrema, né? No início dos anos 2000. Então, o coreano hoje ele tem uma resiliência e até uma brutalidade, no bom sentido de trabalhar, como poucos povos têm. Então, eu estava lendo uma matéria. Uma urgência, né? Tem uma matéria que os jovens coreanos hoje, eles buscam trabalhar 19 horas diária. Uau. 19 horas diária para encontrar os seus objetivos, entregar suas metas, ter o seu plano de carreira realizado, e ele sobra que hora para comprar? Justamente Só de madrugada. a madrugada. Isso. Caramba, Então, faz todo sentido. Faz todo. O mercado está aberto, olhando justamente que o consumidor, especialmente o jovem, em ascensão de carreira, ele só tem esse tempo para ele usufruir o que ele está ganhando, o que ele está realmente conquistando. Uma aula de vendas e marketing, né? Verdade. Você estar aonde o seu cliente está na hora que ele Isso. quer. Isso é uma Exatamente. aula, uma Exatamente. aula à parte. E não só a parte de consumo, mas também a parte de lazer. Então, a vida noturna deles também vai Altas horas. a altas horas. E é super badalado. Super Work badalado. hard, play hard. Play harder no caso dos coreanos. A Torre de Seul, Camila, é um monumento que vale visitar, vale a pena gastar umas horinhas ali. Aí, com certeza, ele é lindo. Tipo, você tem toda a vista da cidade, fora, né? Para quem são os acompanhantes, né, dos doramas, dos K-dramas, das novelas coreanas, lá é assim, é um ponto referência de toda a novela, né? Então é um ícone
da cidade. Precisa visitar. Cenário Um cenário emblemático. maravilhoso. Eu quero chamar aqui a atenção bem especial para a visita à zona desmilitarizada, que é a fronteira com a Coreia do Norte. Correto. Eu acho que é uma oportunidade que todos têm de visitar uma região que tem uma história importante, né? Hoje está na imprensa, está na mídia de diversas formas, por N motivos, né? Como é visitar essa área desmilitarizada, Camila? O que esperar? Como é a experiência de você ir na divisa Tem um entre as contato duas tão Coreias? próximo, né? É uma experiência bem significativa, né? Isso te traz, assim, te remete a muita história que você lê, né, nos livros de história da escola e tudo mais. Mas, principalmente, assim, você tem que seguir um script do governo, né, da empresa concessionária que organiza esse passeio. Então, assim, você vai com o pessoal, tipo, é um tour regular, É podemos um dizer. ônibus É um oficial. oficial, né, dessa empresa Do governo. que tem essa concessão para esse passeio, única empresa, né? Apesar que tem vários ônibus. Mas é a única empresa que opera de acordo com uma regra única. Isso. E aí você não pode tirar fotos, você não pode ter nenhum tipo de contato, né, com os soldados. Pode fazer live. Não pode fazer live. Então, assim, vai ser um momento que você vai estar realmente desconectada do mundo, né, para você visitar. Então, você não chega perto, né, da linha. fronteira. Acho que o máximo são 100 metros, 80 metros no máximo, Camila. Então, é que você tem a fronteira, e da fronteira até essa área desmilitarizada tem, acho que, 2 quilômetros. É maior. É bastante. Então, tem 2 quilômetros do lado da Coreia do Sul e do Coreia do Norte. E aí, desse lado da Coreia do Sul, tem mais outro tanto que, assim, que você não vai chegar lá perto, né? Você vê meio de longinho. Entendi. Então, você vê Por alguns monumentos. segurança mesmo, né? Isso. Mas o que é legal é que o nosso guia que embarca junto com os nossos viajantes, a gente tem guia falando português, inclusive são poucos, mas nós temos, né? E ele vai contar um pouco da história, como que houve essa divisão entre as duas Coreias, né? Que muitos talvez não lembrem, né, o que aprendeu na história, aquela coisa toda, né, que realmente houve, né, um corte entre os dois países por conta, inclusive por conta dos aliados, né, na época da guerra, a parte norte teve o aliado Rússia e China, e a parte sul teve o aliado poderoso Estados Unidos, e aí de comum acordo eles chegaram e fizeram um tratado e dividiram o país em duas metades, não metades, né, mas em 2 pedaços. Isso é muito legal, eu acho que vale a pena visitar. E pela distância, Camila, eu acho que é 1h30, 2 no máximo de ônibus a partir de Seul. Correto. É um pouco mais de meio-dia, talvez, essa visita, né? Isso, é quase um dia inteiro, Quase um porque dia inteiro. você chega, você vai visitar um museu que tem lá, você vai no mirante, que aí você consegue ver, né, através de binóculos, a cidade que eles chamam a cidade propaganda da Coreia do Norte. Falam que não tem nenhum morador lá, é só realmente uma cidade cênica. Por que eles criaram aquela cidade? Para chamar os coreanos do Sul, falando que lá era o melhor lugar para se viver do que ficar naquela antiga pobreza que era a Coreia do Sul. Até 1960. Isso. E aí a Coreia do Norte tinha altos-falantes, megafones, convidando eles para irem para cima. Né? Então aí pelo binóculo você consegue ver Por algumas isso que nasceu casas. aí a cidade propaganda. Isso, correto. Por isso do nome Cidade Propaganda. E aí, pelo binóculo, você consegue ver. Só que também você não pode tirar muita foto, nem nada, mas tem a estátua, tem as casinhas. Bacana. Muito legal. Realmente é uma experiência. Seul é bem completo, né? Super. Sim. Você tem história, você tem modernidade, você tem tecnologia. Você vê uma coisa que eu presenciei, porque o principal rio que cortava a cidade de Seul era tão poluído quanto o nosso Rio Pinheiros aqui. E eles fizeram aquilo virar literalmente potável. Né? Inclusive, durante o verão é como se fosse o Rio Sena deles, né? Eles se reúnem à borda do rio, tomam um drink, comem um petisco, abrem umas ostras, enfim, seja lá o que acontece, né? Para se divertir ao redor do rio, né? Sim. Os coreanos sabem viver, hein? Sabem. E é um lugar que me parece que une realmente a ficção e a história real. É onde esses 2 polos se encontram de fato, né? Legal. Correto. Muito bem, falado de Seul, Camila, entendemos que 3 noites é o mínimo para a gente explorar com qualidade, né, essa região. Agora eu quero ir e levar o nosso amigo a gente até a segunda maior cidade coreana, a mais importante dela, que é a cidade de Busan. Né? Como chegar de Seul a Busan
E por que ir a Busan para complementar a experiência de Coreia do Sul? Então, o acesso para Busan é muito fácil. Vamos de trem de alta velocidade, que é a empresa KTX, né, que eles conhecem. E chegando lá, né, como é uma cidade portuária, ela é vibrante. Podemos até comparar ela como sendo um Rio de Janeiro. É isso, essa que eu uso de comparação, Rio de Janeiro coreano, exatamente. Infraestrutura hoteleira maravilhosa, Uau. todos os níveis e bolsos e gostos. Uhum. Tem a vida vibrante da cidade grande, porque, que nem o Thiago comentou, é a segunda maior cidade do país. Então tem bares, restaurantes, lojas, né? Tem a parte cultural e tem a praia. Que a praia, apesar de ser uma praia pequena, a principal, né? Como se fosse a Copacabana do Rio, ela tem areia fina e aquele mar azul cristalino. Então, é muito gostoso. Então, assim, durante o verão, você vai ver que a praia fica realmente cheia, porque o coreano, ele preza muito pelo calor. Diferente dos vizinhos É verdade. asiáticos, E não né, tomam nem sol, né? que não gostam muito de sol, né? Eles fogem do O sol. coreano adora um bronze. Adoram bronze. É Então, verdade. Explica os cuidados com skincare, porque É verdade. todo mundo sabe que quem toma sol Tem precisa que cuidar da pele. cuidar da pele. É verdade. Então, eles vão pra praia, assim, não pra entrar na água, que a água é gelada. Claro. Mas vão pra curtir areia, pros festivais, pra aquela vida, né, ao ar livre e no sol, né? Que delícia. Uma coisa que me chamou a atenção quando visitei Busan foi o mercado local de peixes e alimentos. Isso. Fala um pouco para nós dessa experiência. Eu acho imperdível aquilo, Camila. Eu acho imperdível. Com certeza. É imperdível. E assim, a gente fala que é um mercado de peixes, mas na verdade, pra mim, é um aquário. É um aquário. Porque assim, os pescadores saem, trazem os peixes vivos, aí eles já colocam no mercado como tudo vivo ainda. Dentro dos aquários. Dentro dos Cada, aquários. cada comerciante tem seu Seu boxzinho ali, tem os É. seus aquários e tudo tá vivo. Tudo tá É vivo. impressionante. E assim, é uma diversidade tão grande que até você olha e fala, nossa, eles comem isso, mas primeiro, o que é isso, né? Da onde que veio? E assim, é muita opção. Muito exótico Muito mesmo. exótico mesmo. E o legal é que, assim, os restaurantes ao redor do mercado, até mesmo dentro do mercado, eles fazem a comida Na hora. na hora. Então, assim, você vai lá, você escolhe o seu peixe, o próprio restaurante vem, pega, te leva para o restaurante, limpa, Prepara na hora. prepara, e ele vem Super fresco. super fresco. Um restaurante a céu aberto. Inclusive, é onde tem aquele prato, aquela iguaria, Iguaria, exatamente. né? Sensacional, que é o polvo, É. que eles chamam de tipo, polvo vivo, mas na verdade não é vivo. Eles matam, mas é que sim, eles fazem tão rápido e tão fresco que ainda o polvo ainda tá tendo os reflexos, As né? terminações nervosas estão funcionando. Isso, então quando você pega, ele ainda tá lá se mexendo. Yeah. Então aí você... Sabe que eu tava com um guia, eu sou um pouco... Eu vou até um limite, né, da exuberância gastronômica. Eu acho que gastronomia é uma parte importante da experiência em qualquer viagem, mas eu não vou muito para o exótico. Eu fico dentro de uma zona de conforto meu de conhecimento. Mas eu experimentei o polvo, né, e o guia me incentivou. Tiago, não, experimenta, isso aqui é maravilhoso. Tem vários tipos de molhos que eles preparam juntos e tal, com hashi, né, com palitinhos e tal. Isso. E é muito gostoso mesmo, é super agradável. A primeiro impacto é um negócio um pouco que causa estranheza, claro, Textura, né? mas é tão limpo o lugar, Camila. Quando a gente fala de mercado de comida de peixe, mundo afora a gente não tem bons exemplos em alguns Certo. países, né? É um negócio meio... Sujo, Isso. fedido. Isso, não. Então, por isso que eu falo, ele não é um mercado, é um aquário. É isso Ele mesmo. é tão bonito, É isso mesmo. exuberante, É isso mesmo. Maravilhoso. É isso mesmo. Maravilhoso. Quanto tempo ficar, então, em Busan, Cá? Pelo menos umas 2 noites, Uhum. né? Para poder curtir mais. Mas uma noite acho que é tranquilo. Quem tem um tempo mais justo, uma noite dá para cumprir o que conhecer o principal, mas idealmente, se tem tempo na agenda, 2 noites. Isso, que aí você consegue aproveitar e também visitar as cidades vizinhas. Legal. Isso também é uma informação importante. Interessante. Tanto de Seul quanto de Busan, você tem uma região muito rica em cidades vizinhas, né? Para você conhecer, para De você... fácil acesso, de né? fácil Como a Camila acesso. falou, é um país Exato. pequeno, então visitar todas essas outras regiões é muito fácil. Às vezes a gente não tem, né, o KTX, né, o trem de alta velocidade até essas cidadezinhas pequenas, porque elas já são um pouco mais interioranas, já são um pouco mais tradicionais. Certo? Mas a estrada é muito boa, né? Então você Aham. vai de carro privativo,
vai tranquilo, meia hora, 40 minutos, não mais do que uma hora até. Vai, faz. Perfeito. Pegando esse gancho, Camila, eu vou levar os nossos amigos agora para justamente uma dessas cidadezinhas, que é uma cidade realmente muito importante, que eu acho que o brasileiro que tem uma maturidade, que busca história, que busca originalidade, precisa sim colocar no programa de viagem deles. E eu vou ter o cuidado aqui de ler como nós ocidentais lemos e como os coreanos pronunciam, porque talvez cause um pouco de dificuldade no gente para entender que nós estamos falando do mesmo lugar. Então, nos nossos programas, né, nos nossos Day by Days, o nosso agente vai ler Gyeongju, né? Gyeongju. A la brasileiro. A lá brasileiro. Mas, quando a gente falar dessa cidade aqui, nós vamos falar Gyeongju, porque essa é a pronúncia local que o guia vai falar com ele, né? Que os locais vão pronunciar. Então, já entendendo isso, que nós temos essa cidade chamada Gyeongju, muito próxima de Busan, que inclusive fica entre Seul e Busan, vamos levar ele para essa cidade. E por que visitar essa cidade, Camila? E por que para nós é tão especial e praticamente, não em todos, mas em muitos roteiros da Viagem de Companhia, contempla a visita nessa cidade? Então, já vou dar, assim, antes de explicar, vou dar um spoiler. Kyoto era a antiga capital do Japão. Então, assim, o que Kyoto significa para o japonês, Gyeongju significa para os coreanos. Então, Perfeito. antes de Seul, lá era a capital. Ou seja, olha a relevância histórica. Sim. Super. Uhum, Então, assim, tem 5.000 anos de histórias lá, é né? isso. De um antigo reinado, que É é o isso. reinado de A Shilla. fonte, realmente. A fonte. Então, assim, tem muitos patrimônios. Lembra aquele patrimônio que eu falei lá no começo, dos 13 patrimônios, 21 imateriais? Uma boa quantidade fica aqui. Uma grande quantidade fica aqui. Inclusive, até uma plantação de arroz, que era da época desse reinado, ainda existe. Uau. E assim, Cenário idílico. Lindo, é lindo, assim, a paisagem, o passeio, e é um patrimônio imaterial deles. É. Então, assim, lá eles não usam nenhum tipo de agrotóxico, tudo é muito natural, tudo é autossustentável, né? Então, assim, é lindo. Então, e fora as cidades mesmo, né? São os bairros antigos, né? Os vilarejos, que eram os vilarejos de Hanok, Hanok. que são aquelas casas tradicionais. Então, nós temos nessa cidade Gyeongju, o Parque das Nações Unidas, Isso, correto. que é de fato um desses patrimônios, Uhum. lindíssimo, né? Eu ousaria usar a palavra ancestral. É uma Coreia ancestral, certo, Camila? Correto. Essa região, E desacelerada. totalmente. Totalmente. Se você vai ver o contraste que é Seul com... Parece que você está em mundos diferentes, distintos. Exato. Mas você está no mesmo país. Exato. Apenas a 1h30 de distância. Exato. E aí que eu vou pegar esse gancho, porque embora você possa ir e vir tanto de Seul Sim. quanto de Busan, aquele que tem, digamos assim, um interesse maior em conhecer mais profundamente, em ter tempo de qualidade, né, para caminhar, eventualmente conversar até com os locais, porque a língua inglesa é muito difundida na Coreia, né? Viver a cultura. Viver, exatamente. Eu acho que fica aqui o nosso convite. Coloque uma noite, Com certeza. né, para dormir nessa região e explorar com mais qualidade um patrimônio realmente tão extenso, tão vasto e que tem... Intangível, né? É o imaterial. Exato. E o que eu vou dizer aqui, quando eu disse que o sucesso da Coreia do Sul hoje é apenas a tampinha, o A biquinho, crista. Casquinha, né? então eu quero dizer que a raiz está aqui. Perfeito. Né? A raiz está aqui nesses 5.000 anos de história. Então, quem quer conhecer a raiz, onde tudo nasceu, como tudo se segura, onde é o alicerce, você tem que ir para a cultura. Você tem que mergulhar nessas regiões. História, perfeito. Por isso que Kyoto é o que é. Sim. Todo mundo... Até hoje. Ninguém vá para o Japão e se dá o direito de não visitar Kyoto. Né? Eu acho que é tão importante quanto imperdível. Tóquio, Com na certeza. verdade. Né? Com E certeza. aqui nessa área é onde você consegue também ter a experiência das casas tradicionais, de ter aquela noite do Hanok. Que é o Que é ryokanzinho o coreano. ryokan japonês. Que é o ryokan japonês. Japonês, é. Isso, E exatamente. aí você tem essa oportunidade de ter essa uma noite e realmente, assim, mergulhar
e vivenciar. É realmente imperdível. Eu tô ansiosa para produzir um capítulo só sobre essa cidade e convidar os nossos amigos agentes a divulgarem também com toda essa preciosidade de conhecimento e conteúdo. Inclusive, as fotos são lindas dessa região. Os Então. campos de arroz vai ser fácil para mim. Eu vou me deleitar fazendo essa campanha. Muito bem, então já aprendemos que Gyeongju é Gyeongju, então estamos falando da mesma região, e agora a gente vai tomar um voo e vamos para a ilha de Jeju, né? A ilha de Jeju é o único lugar na Coreia que a gente não consegue chegar de trem ou de estrada porque é uma ilha, correto, Camila? Correto. Então nós vamos voar dos principais aeroportos, seja Busan, seja Seul, para a ilha de Jeju, especialmente no verão, que é o balneário, inclusive eles costumam dizer que é o Havaí coreano. Uau! Isso. É o Havaí coreano. Conta pra nós o que esperar do Havaí coreano, Camila. Além de ser o Havaí coreano, ele é os coreanos falam, né, que ele é um presente dos vulcões, porque ele veio através de uma erupção vulcânica. Incrível. Então, eles têm até, assim, o principal, né, vulcão, é um mirante, assim, fabuloso, que o pessoal faz trekking, um trekking até que razoavelmente tranquilo, não é tão forte, não é tão difícil, e você consegue subir e ter uma vista maravilhosa da ilha. Esse monte que a Camila falou chama-se Monte Hallasan, Isso. que é uma cratera vulcânica, né, que é lindo, né, a vista lá de cima. E eu costumo fazer um paralelo. É a cratera de Ngorongoro coreana. Completamente. A gente teve agora o último episódio, Kenny Tanzânia, e agora temos um Ngorongoro da Coreia do Sul. Kei Ngorongoro, o K no Ngorongoro. Perfeito. Só fotos animais. Só fotos animais, exatamente. Perfeito. Mas é bem parecido a foto aérea, né, dessa região, né? E eu tenho impressão, eu não fiz essa subida, mas eu tenho impressão que todos podem fazer. Não é uma subida muito íngreme, não é um hike muito forte, né? Todas super podem fazer. tranquilo. Tipo, por mais que tenha sido tudo, a ilha, né, ter vindo originado de uma erupção vulcânica, eles não têm aqueles caminhos muito longos, íngremes, difíceis. Então, assim, do médio para o moderado, né, do básico para o moderado, super tranquilo para se caminhar pela ilha. Inclusive, até eles têm uma fruta típica lá, que é a halambó, eu acho que... me foge o nome agora. O nome também como se fosse uma tangerina. Isso, que só tem na Nessa ilha região. de Jeju. Delícia. Então, assim, para onde você olha, para onde você anda, você encontra uma árvore de tangerina. Inclusive, eles fazem chocolate disso, cosmético disso, Uau. shampoo disso. Sorvete. Eles usam isso para tudo. Sorvete disso. Arroz disso. Exatamente, eles usam O eles coreano dá uma aula, realmente, né, gente? de como utilizar os recursos da melhor maneira. Completamente. Sem desperdício. É o Motainai coreano, Camila. É verdade. Para quem não sabe, Motainai... Bom, explica, Camila. Explica o que é o Motainai. Então, na cultura japonesa, a gente tem essa expressão de motainai, que diz que para você evitar o desperdício. Exato. Então, toda vez que a gente vai, tipo, na casa da Batiana, né, dos nossos avós, do avô, dos amigos, né, a gente sempre, minha mãe, né, pelo menos, sempre fala, motainai, não vai dar desperdiçar, Não né, pega o que você não vai comer, não joga o pão excesso fora, guarda tudo, porque a história recente nos mostra que nós não podemos desperdiçar nada. Tem que ter consciência do que você está fazendo, você está consumindo, para não... Isso é tão bonito, porque a gente, quando viaja, a gente carrega, né? A gente traz esses ensinamentos e consegue conectar isso com a nossa cultura. Então, é essa transformação que a gente consegue aplicar na nossa vida. Isso não está na pauta, mas é uma conversa interessante, né? Pega a história do Brasil. Foi ontem. A nossa história começou ontem, né? Então, vamos pensar a realidade. Os nossos ancestrais são jovens. Completamente. A gente não traz no nosso DNA uma cultura tão forte, rica, tão de longa história. Então, uma grande oportunidade de você visitar países, por exemplo, como Coreia do Sul, que você tem lá 5.000 anos de história, não é apenas contemplar. Com certeza. É se enriquecer. Com toda certeza. É buscar entendimento, é buscar conhecimento, é realmente se enriquecer do que vai ser o único lastro daqui em diante de oportunidade de sucesso, de manutenção de sucesso. Conhecimento, cultura, riqueza é o último suspiro
que vai sobrar de Com esperança certeza. para que o ser humano melhore, aprimore e faça a diferença no mundo que está por O vir. clichê, então, se faz verídico, Se né? faz verídico. De que viajar é um investimento, Total. sem dúvidas. Absolutamente. Sem dúvidas. Voltando a Jeju, Camila, então é correto falar que é um balneário, ali vira muito esportes de aventura. Então, nós estamos falando de aqua sports, né, de brincadeiras na água, de esportes náuticos, estamos falando de trekking, de hiking, como a subida num dos Montes Halassans, que são maravilhosos, e ao Dolce Far Niente. Isso mesmo, correto. E aí, né, o clima influencia muito na sua ida a Jeju. Por isso que é verão, né, Por Camila? isso que você tem que ir durante o verão, que é a melhor época. Outono, ok, tá mais fresquinho, tá legal para ir, mas assim, evitar totalmente inverno. E a gente tem que lembrar que onde estão os investimentos mais extraordinários na hotelaria é na região de Jeju. Grandes certo? resorts. Grandes resorts, grandes investimentos, grandes tarifas também. Correto. Porque é uma temporada curta, então os hoteleiros fazem valer muito a pena todo esse investimento, né, Camila? Com certeza, isso mesmo. Então, assim, para fazer uma extensão para Jeju tem que ser uma coisa assim muito bem pontuada e muito bem alinhada com o cliente e o bolso do cliente, né? Então, Mas é imperdível. Eu insistiria, amigo, a gente ofereça Jeju, mostre que é um patrimônio natural, muito rico em experiências ao ar livre e com toda essa bagagem histórica que a gente também mencionou. Camila, chegamos ao fim do nosso episódio Viagens e Companhia Play, Palco Coreia do Sul. Estamos muito empolgados com esse gotejamento de informação que você trouxe para a gente. Eu tenho certeza que o nosso amigo agente aproveitou muito essa conversa, se inspirou nesse conhecimento que você trouxe para nós. Aqui eu quero finalizar essa conversa mais uma vez provocando você, nosso amigo agente, de quantos você embarcou para a Coreia do Sul desde 2023. Se o seu relatório não aponta esse passageiro, então coloque, como a Carol falou, coloque na rua as campanhas, coloque na rua o conhecimento, instigue o seu cliente, aquele mais maduro, talvez, que já conheceu alguns países asiáticos, que já foi para alguns países africanos, a olhar para a Coreia do Sul, olhar a riqueza que a gente mostrou, que a gente provou para vocês nesse episódio. E eu diria, não deixe de surfar nessa onda, porque é uma tendência que está sendo muito disseminada nos streamings, no entretenimento de um modo geral. Então, não perca essa oportunidade. A Coreia do Sul é uma oportunidade de negócio. Verdade. e é multigeracional. Então, Pra você todos. pode atingir desde a adolescente, o passageiro maduro e o novo viajante, né? Isso aumenta muito a possibilidade de venda. Um leque enorme de opções. Não é nichado apenas num... Isso, não é restrito. Exato. Exato. Você pode vender para qualquer pessoa. Camila, Aperte o play. aperte o play, exatamente. Camila, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco nesse episódio. Foi um prazer recebê-la. Ai, obrigada, foi uma honra. Obrigada, Camila. Uma aula, obrigada. Obrigado, Carol, Obrigada, e vamos para os Thiago. próximos, né? Vamos para os próximos. Obrigado, amigo agente, pela sua presença hoje. Quero aqui deixar um convite. Deixa aqui nos comentários qual o próximo país ou produto que você quer ver aqui no Play. Obrigado e até a próxima. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.